Continuando a interação gênica, vamos para o segundo caso agora. Que caso é esse? Esse segundo caso se chama epistasia. Na epistasia ocorre uma inibição. Nós temos dois pares de genes ou mais, nesse caso só dois para ficar mais fácil de ver, onde um gene inibe a ação do outro. O gene que é o inibidor, ele é o gene epistático. É o gene que vai não permitir o funcionamento de outro gene. Mas, Rangel, como é que isso é possível? Como é que pode um gene atrapalhar a ação do outro? Isso ocorre de várias formas diferentes. Em uma delas, você tem a supressão mesmo. Quando um gene é expresso e ele não deixa outro gene ser lido de jeito nenhum. Isso é muito importante para a gente no controle de mecanismos da célula que evitam que ela se divida igual doida, que ela entre numa mitose alucinada e acabe gerando para você um tumor. Esses genes, por exemplo, são genes supressores de tumor, onde a proteína expressa mais famosa é chamada de P53. Faz parte do ciclo celular e faz sua célula suicidar em caso de desencadeamento de um gene que tenha, por exemplo, uma ação de reprodução excessiva. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma inibição por simplesmente você não permitir que o gene faça a função dele. Como assim? Deixa eu te mostrar num exemplo prático, que eu acho que vai ficar mais fácil de você entender. Olha como é que vai acontecer a epistasia. Eu peguei no exemplo aqui a cor das pétalas de uma flor qualquer, aleatório, para a gente não ter problema. O que acontece com elas? As pétalas dessa flor, elas podem ter três cores diferentes, não ao mesmo tempo. Ou a planta tem flores de pétalas azuis, ou a planta tem flores de pétalas vermelhas, ou a planta tem flor com pétalas brancas. Esse precursor aqui, se ele não for modificado, ele não forma pigmento. Como não forma pigmento, a pétala vai ter coloração branca, uma vez que não tem pigmentação aparecendo nela. Os pigmentos das flores geralmente estão localizados em um plasto celular chamado de cromoplasto. Como não vão ser formados pigmentos para essa coloração, a pétala fica branquinha. Então, ou a planta só tem flores azuis, ou a planta só tem flores vermelhas, ou a planta só tem flores brancas. A mesma planta não pode ter as três cores juntas. Não pode, tá? Ou é branca, ou é vermelha, ou é azul. Como é que acontece? Para transformar o precursor no pigmento vermelho, é necessária a presença de uma enzima que eu vou chamar aqui de enzima A. Na presença da enzima A, o precursor é transformado em pigmento vermelho. Só que quem produz enzima A? Quem tem no corpo um genótipo dominante para o gene A. Se o indivíduo é azão-azão ou azão-azinho, ele produz a enzima A, e a enzima A transforma o precursor no pigmento vermelho, dando cor vermelha a essa flor. Porém, se o indivíduo não tiver um alelo dominante para o gene A, se ele for azinho-azinho, que problema vai acarretar para ele? Problema não, só que ele não vai fabricar enzima. Ele não tem a enzima A. E sem a enzima A, ele não consegue transformar o precursor na coloração vermelha. Então, se o cara for azão alguma coisa, ele vai ser vermelho. Se for azinho, vai ser branco. Por quê? Porque como não vai ter enzima, o precursor não é transformado em vermelho. Se o precursor não vira vermelho, não vai ter uma alteração de coloração. A pétala vai ser branca. Azão alguma coisa tem enzima A, pigmento vermelho. Azinho não tem enzima A, não tem pigmento vermelho, coloração branca. Estaria muito simples se fosse só isso, mas agora complica. Por quê? Porque existe uma outra enzima chamada de enzima B. Óbvio que a enzima B fui eu que chamei, né? A enzima B, ela transforma pigmento vermelho em pigmento azul. E aí, se a planta com a enzima A transformou o precursor em vermelho, com a enzima B transforma vermelho em azul. Só que só produz a enzima B o indivíduo que tem alelo dominante para o gene B no seu corpo. Então, se ele é besão-besão ou besão-bezinho, ele produz a enzima B. Com a enzima B transforma o pigmento vermelho em azul, e aí a pétala vai ser azul. Porém, existem indivíduos que não têm alelo dominante para o gene B no corpo. Esses caras que são duplos recessivos para o gene B
não produzem a enzima B. Se não produzem a enzima B, não tem como transformar o pigmento vermelho em azul. Então a coloração continua vermelha. Olha só que interessante a combinação para você entender. Para uma flor ter pétala azul, nesse caso que eu estou te falando, nesse contexto, é necessária a ação das duas enzimas. Tanto da enzima A, transformando o precursor em vermelho, como da enzima B, transformando o vermelho em azul. E aí, com essas duas enzimas atuando, a flor vai ser azulzinha. Então, para ser azul, o indivíduo tem que ser dominante para A, para ter enzima A, e dominante para B, para ter enzima B. Quem é azão alguma coisa, Bzão alguma coisa, vai ter suas flores com pétalas azuis. Azul. Dominante para os dois, as duas enzimas, o precursor vira vermelho primeiro, depois o vermelho vira azul. E para ser vermelho? Para ser vermelho tem que ter enzima A, né? Porque a enzima A transforma o precursor na coloração vermelha. Tem que ter enzima A. Porém, se tiver enzima B, o vermelho vira azul. Então o cara tem que ter enzima A e não pode ter enzima B. Que genótipo faz o indivíduo ter enzima A e não ter enzima B? Azão alguma coisa faz ter enzima A, e para não ter enzima B tem que ser Bzinho, Bzinho. Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho, coloração vermelha. Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho, coloração vermelha. Beleza? Se não houver enzima A, o precursor não vira vermelho. Então o azul não vai ser formado de jeito nenhum. Quem é que não tem enzima A? Quem não tem enzima A é o indivíduo azinhazinho. Quem é azinhazinho não transforma o precursor em vermelho. Então o azinhazinho não tem vermelho no corpo. Pode ter enzima B à vontade. Pode ser Bzão alguma coisa sem problema. Se não tem enzima A, não tem o vermelho. Sem vermelho, a enzima B não atua sobre ninguém. Então, se o indivíduo é azinhazinho, Bzão alguma coisa, arranjar o Bzão alguma coisa da cor azul. Dá sim. Desde que exista a enzima A antes para formar a cor vermelha. Como esse cara é azinhazinho e não faz a enzima A, o precursor não vira vermelho. Sobre o precursor, a enzima B não atua. Então, mesmo que ele tenha enzima B, ele não consegue ser azul. O azinho, Bzão, alguma coisa, não tem enzima A. Se é enzima A, qual é a cor da pétala dele? Branca. Porque a enzima A não tem enzima A, não transforma o precursor em vermelho, e a enzima B, mesmo presente, não vai transformar nada em azul. Então, o cara que é azinho, mas é Bzão alguma coisa, vai ter coloração branca. Coloração da pétala, né? Pétala é branca, feminino. Porque mesmo com o gene B presente, mesmo com a enzima B, não tem enzima A para transformar o precursor na cor vermelha. E o cara que é duplo recessivo, aí não tem enzima nenhuma, né? Aí que não transforma nada em nada mesmo. Como não tem nenhuma enzima, não forma nem vermelho, nem azul, fica branco. Então o cara que é duplo recessivo vai ter pétalas brancas também. Então, não sei se você notou, mas a presença do gene duplo recessivo para A não permitiu que o gene B funcionasse. Como assim, Rangel? Se você olhasse com calma, só para o gene B, sabe o que você falaria para mim? Falaria assim, ó, Rangel, se o cara é Bzão alguma coisa, ele vai ter coloração de pétalas azul. Se ele é Bzinho, Bzinho, a coloração de pétalas dele vai ser vermelha. E se a gente não pensasse no A, tá? Pensasse que a enzima A sempre funciona. Então, se o cara é azão alguma coisa, se ele é dominante para B, ele é azul. Se ele é recessivo para B, ele é vermelho. Com o gene azão, o gene B funciona sem problema. Porém, quando tem azinhos, ó, o gene B nem adianta. A Bzão é para azul, Bzinha é para vermelha. Não adiantou, o azinho não deixou funcionar. Então, nesse caso, o gene azinho é o gene epistático. Estamos falando de um caso, esse é o gene epistático.
Estamos dando um exemplo de epistasia para você. Que epistasia? Dominante ou recessiva? Ah, já embolou. Embolou não. O gene epistático não é recessivo? Então esse é um caso de epistasia recessiva. Simples saber. Esse caso aqui que a gente está falando, exatamente por ser feito, causado por um gene recessivo, é um caso de epistasia recessiva. E se nós fizermos o cruzamento agora? Se a gente cruzar um indivíduo azul, macho e fêmea, uma flor macho e uma flor fêmea serem cruzadas, para a gente ver a proporção de filhos nascidos aqui. Vamos cruzar duplo heterozigoto para ficar mais fácil. Desculpa, eu vou usar uma cor só para ser mais rápido, tá? Duplo heterozigoto. Então é azul e azul de híbrido duplo heterozigoto. Vamos cruzar separadinho para ficar mais rápido? Olha, azão azinho desse pai com azão azinho desse. Bzão Bzinho desse pai com Bzão Bzinho desse. O quadrinho de Punnett você já sabe de cor e salteado, mas eu vou deixar aqui para você rapidinho, ó. Azão azinho do pai e azão azinho da mãe. A mesma coisa para o gene B. Ficou um pouquinho torto, né? Bzão Bzinho, Bzão Bzinho. Bzão Bzinho, Bzinho Bzinho. Beleza? Tranquilinho? E agora a gente chega nas proporções ali em cima. Para ser azul, tem que ser dominante para os dois. Dominante para A, 1, 2, 3 em 4 possíveis. Então, dominante para A, 3 quartos. Dominante para B, 1, 2, 3 em 4 possíveis. 3 quartos. Ou seja, a quantidade de azuis é igual a 9 16avos. A proporção de filhotes azuis, 9 16avos. Para ser vermelho, dominante só para A. Dominante só para A, 1, 2, 3 em 4 possíveis. Para B tem que ser recessivo, né? Tem que ser Bzinho, Bzinho. Bzinho, Bzinho, 1 em 4 possíveis. 3 quartos vezes 1 quarto, 3 16avos. Quando apareceu 9, aqui é 3 16avos. Recessivo para A, dominante para B. 1 quarto para A, 3 quartos para B. Então fica 1 quarto para Azinho, Azinho, 3 quartos para Bzão alguma coisa. 3 16avos. Os números estão tão feios nessa correria. Recessivo para A, 1 em 4 possíveis. Recessivo para B, 1 em 4 possíveis. 1 quarto vezes 1 quarto, 1 16avos. Ou seja, a proporção de azuis é de 9 indivíduos. A proporção de vermelhos é de 3 indivíduos. E a proporção de branco? Tá. Para cada 9 azuis, 3 vermelhos, 4 brancos. A proporção já não é mais parecida àquela que nós vimos na segunda lei de Mendel. Porque a epistasia está acontecendo. O gene recessivo está anulando a ação do gene dominante. Tira aquele seu print final aí para ficar bonito e você conseguir fazer seu estudo legalzão.